Steven Universo, eis aqui um desenho que eu assistia pra caraca quando era criança, mano, pra caraca. Aí, gentinho, mas o Steven Universo era super woke, você não é super machista e opressor e homofóbico porque tem muitos, muitos vídeos seus, falando de viados e os caralho a quatro. Ah, é piada, mano, é pra rir. Mas enfim, eu gosto ainda por cima de Steven Universo, por causa que, pô, eu gosto do temática de espaço e tudo mais, dos bonecos que vem do quinto dos infernos do espaço pra Terra, pra fazer causa aqui na Terra. E Steven Universo é basicamente isso, né, mano? Pô, eu não me recordo tanto de Steven Universo, mas eu me recordo de algumas coisas. Eu me recordo que a Garnet é uma fusão. Isso, na primeira vez que eu descobri isso aí, eu fiquei em choque, por causa que a Garnet, ela é fusão da Ruby, eu acho que é da Ruby, né? As gêmeas são. As gêmeas não. As gems são femininas, né? Tô maluco. Não existe gem homem. Inclusive, isso é um erro. Por causa de que, porra, eu queria ver um gem masculino. Não existe um. Isso aí é misandria. Isso aí é misandria. É ódio contra homem, mano. É a criadora desse negócio. É woke esse negócio. É woke. Eu odeio esse universo. Odeio vocês, todos os fãs. Saiam do meu canal agora. Mas enfim, é pra rir, hein? É pra brincadeira, hein? É pra rir, hein? Tem que falar pra rir agora, porque senão eu sou crucificado. Porra, é mais culacho. Enfim, vamos ver a história de Steven Universo do canal Conversa Cartoon. A gente já viu a lore de Hora de Aventura aqui nesse canal. E eu gostei do jeito que ele conta a história e tudo mais. Agora estamos pra falar de Steven Universo e vambora. Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos à história Essa aqui, vamos concordar que Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Caraca, esqueci o nome. Calma aí, ó, é a Garnet, a Pérola e a Ametista. É a Ametista, a Ametista é a melhor das três. Vamos concordar aqui. A história completa. Todo mundo concorda isso, né? Tipo, é unânime. Essa é a versão completa com o filme e Steven Universo Future. Então, se você tem aquele amigo que não conhece Steven Universo, que eu conheço, fala alguma coisa, mas eu quero relembrar. Recomenda esse vídeo aqui pra ele. Também não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, tudo isso me ajuda demais, certo? Então, sem mais eu lembro um pouco do episódio que a mãe do Steve estava sendo apresentada no, tipo, o conceito não apresentada, tipo, na forma literal, mas, tipo, o conceito da mãe do Steve estava presente e o Steve estava atrás da mãe dele. Pô, é um mó climão de bosta, mano. Pelo que eu me lembro, eu fiquei com, tipo, mó clima triste, tá ligado? Pô, mó conversa motivacional de mãe e tudo mais. Coisa fraternal em desenho, me pega, tá ligado? Me pega. No canal, tudo isso me ajuda demais, certo? Show! Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Deixa em 140, 480p. Meu PC tá morrendo. Padrão. Conversa turma. Tudo começou. Isso aqui também era muito pica. Calma aí. Isso aqui apareceu uma vez. E eu, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu fiquei, caralho, isso aqui é muito foda. A fusão da Ametista com a Garnet, que ela vira, eu não lembro, mano, não lembro o nome da fusão. Eu só sei que ela ficava com essa barretona e eu achava do caralho. Ai, é mó pica. Tudo começou antes de qualquer registro histórico na série, com a White Diamond. Provavelmente a primeira gem a existir no universo. Todas as cores, né? Gems são seres alienígenas cuja forma essencial são pedras, mas elas conseguem projetar os seus corpos e suas armas. Seus corpos? Caso sofra algum ataque muito forte, elas podem ser pufadas, ou seja, temporariamente voltarem ao seu formato original não ser que a quebra pedra, até terem força suficiente para projetar novamente o seu corpo e também novas roupas. White, então, cria um grande império chamado que a pedra quebre. Com um sistema social extremamente hierárquico e de castas, ou seja, cada gem era criada com um propósito específico qual seria seu destino inevitável por toda a vida. Brabo. Nesse império de perfeições, a fusão entre gems, elas eram proibidas e repudiadas quando isso acontecia entre diferentes tipos de gems. Pior ainda quando acontecia entre cortes diferentes e ainda mais de propósito.
quando elas além se das fudem off-colors, com a mesma... gems excluídas em um jardim de infância abandonado por serem diferentes, terem má formação Ah, ou tá, um comportamento A inadequado. ametista veio daí, né? Péssimo. Enquanto isso, no lustre do castelo, junto a White Diamond, estavam a Yellow, a Blue e a Pink, criando Ai, assim toma. a autoridade Diamond. Ai, toma. Parte dos seus Autoridade. fazeres eram viajar pelo espaço e colonizar planetas, sugando sua energia vital para poderem criar ainda mais gems para servi-las. Pra quê? Durante a colonização de Jungle Moon, Pra quê? Pink Diamond, a mais nova entre Dominação? elas, pede Só pra rir? para ter o seu primeiro planeta, pois ela não colonizou nenhum planeta antes disso. A Yellow Diamond, então, recusa no maior estilo irmã mais velha versus irmã mais nova, deixando-a, como eu posso dizer, um pouco frustrada, furiosa. Presa por todas. Furiosa. A Pink, então, se demonstra cada vez mais rebelde e afronta o poder das suas irmãs. E um momento de raiva, a Pink acaba quebrando a sua própria pérola Aí é com foda. um grito muito, muito forte. E isso faz ela levar também para a White Diamond, a pérola quebrada, que acaba possuindo essa pérola por alguns milhares de anos e dá outra pérola para ela, que é a nossa pérola, a pérola Show, que a gente show, conhece. show. Diferente da antiga, que brincava, ia na onda descontraída da Pink, a nova tinha um comportamento mais adequado e reservado. Ela é viada! Essa... Nossa, eu odiava a Pérola. Pô, ela é chatona, mano. Era É muito. chata. É chata Ela a Pérola. encheu tanto as outras Vai. Diamonds que mesmo sem muita Aí, aprovação, regrinhas. Pink Moleque, finalmente... teve um episódio que a Pérola, se não me engano, ela tava entendendo sobre os comportamentos humanos e como como os humanos comem. A Pérola me tinha me traumatizado por uma semana, por causa que ela começa a narrar o jeito, tipo assim, coisa idiota, coisa imbecil. Quando eu era criança, quando eu era mais jovem, meu nobre, é extremamente influenciável. Tipo assim, ela começa a descrever como é a alimentação do ser humano, tá ligado? Tipo, ela fala, ai, vocês pegam a comida, esmagam, formam uma gosma e depois engole, que sensação horrível. E eu fiquei com aquela sensação horrível, mano. Eu não consegui comer as coisas direito sem ter ânsia de vômito. Maldita Pérola! Eu odeio a Pérola com todas as minhas forças. Que se quebre. Morra, Pérola, morra! Tinha azul chamado Cumba, Terra. Pérola. E enquanto a Pink está tomando o Cara, controle da sua primeira é chato. colônia, ela abandona a Spinella, Jane feita para brincar e se Pô, divertir a com Spinella ela, o que gerará consequências é mais culacho que aconteceu no com ela. futuro. Más consequências. Uma base na Lua é criada para que a Pink possa monitorar com a tudo. Spinella Então, tudo foi está sacanagem. lindo e perfeito Ela para passou Pink papo de em 100 sua anos, nova né? colônia. Era Sem- tudo que ela queria. Só que Esperando a não. guria lá. Ela estava entediada e vê que as recém-nascidas ametistas estão se divertindo no jardim de infância. Então a Pérola dá a ideia de ela mudar de forma para poder se misturar junto com elas. Bravo. E é exatamente isso que ela faz. Durante o seu tempo como Rose Quartz, Pink descobre como a vida na Terra é extremamente linda e se apaixona por isso, no nível de perguntar o motivo do porquê ela está colonizando aquele planeta. Afinal, isso destruiria Acabei toda de pensar numa coisa. O Greg tem filho com a Rose. Tipo assim, ele só... Tipo assim, as gems são feitas de fótons, né? De luz. Tipo, como... Tá ligado? Como isso funciona? forma de vida natural da Terra. Tocou no- Então ela tocou tenta no- se abrir. Na lâmpada? Na Afinal, luz? suas irmãs Aí entenderiam acho que eu acho. completamente a ideia dela, né? Como engravida Não. de... Eu acho que isso não são caras de Deixa aprovação. Deixa a quieto. Yellow dá um sermão Segue o novamente roteiro. nela. E a Blue, coitada, ela cria um zoológico de humanos espacial para preservar a vida da Terra. A ideia é boa, mas na prática ficou meio creepy. Como seu plano não dá certo, a Pink resolve se rebelar contra a autoridade Diamond, Ai, toma. se disfarçando de Rose e criando uma grande história de mentiras, onde Bravo. a Rose Quartz, ela mesma, comanda um exército de gems rebeldes chamadas Crystal Gems. Eu lembro disso aqui. Ela tem uma arma, eu não lembro qual era o nome dessa guria, mas eu lembro que existe um episódio que ela tem uma arma que ela bota no pulso, pega assim e plau! Aí explode a Gens e mata a Gens permanentemente. Em uma visita da Blue à Terra, ainda Isso- no tempo isso não da era isso, rebelião, com o intuito de Eu dar não sei fim por quê. nisso, Rose Mas e Pérola ela matava- atacam a corte da Blue e em meio à confusão, uma Rubi e uma Safira se fundem, Ai, toma. formando então pela primeira A vez Garnet. a Garnet.
toda a corte da Blue fica horrorizada com o ocorrido. Então as duas fogem e vagam pela Terra juntas. Com o tempo vivendo juntas, elas começam a se apaixonar uma pela outra. Viadas! Para se fundirem novamente, mas só que dessa vez de propósito. Brincadeira, A Rose se fascina com essa relação maravilhosa entre elas e recruta a Garnet para as Crystal Gems, dizendo que elas nunca devem se questionar sobre quem elas são, ou quem ela é, no caso, a Garnet. Pink então tenta uma última vez conversar com as Diamonds, que novamente não escutam. Então ela decide fazer algo que elas vão finalmente escutar. 5.000 anos atrás, começou então a primeira Guerra Gem. Uma guerra que perdurou por 1000 anos, com inúmeras batalhas, e o número de Crystal Gems só crescia. Uma grande vantagem para elas é que a Bismuth fazia armas incrivelmente fortes para todo o exército. Entre essas armas estava a espada da Rose. Mas então a Bismuth começa a ir longe demais, num pensamento muito agressivo, e criando uma arma chamada Breaking Point, uma arma projetada para quebrar outras gems de forma fria e calculista. Perfeitamente. Rose começa a se assustar. Irmão, é guerra. Não, eu lembro quando eu estava no ensino médio, que o meu professor de arte estava falando alguma coisa sobre... Mano, meu professor de arte estava trocando ideia sobre crime de guerra, ou algo assim do tipo. Ele estava comentando sobre, quando os caras estão descendo de paraquedas, não se pode dar tiro, se eu não me engano, neles. Tipo, quando tá de paraquedas, não se pode dar tiro, porque é contra a honra, algo assim do tipo. Mano, eu cheguei pro meu professor e falei assim: professor, estamos no meio de uma guerra. Se o cara tá descendo de paraquedas, descendo, e eu tô com um fuzil na mão, eu vou dar tiro nele, caindo, e ele vai morrer ali no ar. Mas aí o professor falou: mas isso é desumano, é contra a guerra. Que guerra? É guerra, meu nobre. Eu vou esperar o cara descer, assim, de braço cruzado. É minha pela honra, né? Vou esperar o cara descer, braço cruzado, e o cara vai me encher de tiro. Não, nem podendo, eu mato ele lá em cima. Que se for da honra. E violência da Bismuth e a Pufa. É guerra, meu nobre. Tem que destruir aí mesmo. Segredo das outras gems. Tem que destruir aí mesmo. Lápis Lazuli visita a Terra durante a colonização, mas é pega na guerra e acaba sendo pufada por uma Bismuth. Gems de Homeworld acham a sua tá morrendo. pedra e, acreditando que ela é um membro das Crystal Gems, prende ela dentro de um espelho para interrogá-la, mas ela fica na Terra, com o objetivo de criar o maior número de soldados possível. Entre esses soldados, Terra formou a Jasper, uma unidade absoluta, era foda, muito maior do que o normal. Eu gostava muito da Jasper. Forte. Rumores dizem que ela derrotou 80 Crystal Gems em seu primeiro dia. Pink começou a perceber que aquela guerra seria... Quando a Jasper aparecia... Pô, se bem que a Jasper, ela vira amiguinha do Steve, né? Por causa que ela começa a se... Se eu não me engano, a Jasper, ela começa a se corromper, formando vários chifrinhos nela. Eu não lembro exatamente por que ela estava se corrompendo. Eu acho que era a gen dela que estava quebrada, né? Aí a forma dela estava começando a virar aquele... tipo... Quando os bichos, em gerais, que invadem a Terra, são Crystal Gems, só que danificadas, corrompidas, né? Algo assim do tipo. E a Jasper tava virando um bicho daquele. Então decidiu tomar uma medida mais drástica: forjar a sua própria morte. Para isso, a Pérola muda de forma para parecer a Rose, usa a espada para pufar a Pink, usando pedaços de gems fakes para criar a ilusão de que ela foi realmente despedaçada. As Diamonds ficam completamente devastadas com a perda da Pink, e Homeworld entra em uma era de declínio, sendo abandonado a ideia de continuação da colonização da Terra. E tirando mais uma batalha ali que ocorreu nos Campos de Morango, onde a Rose perdeu sua bainha, podemos considerar que a guerra acabou. Porém, as Diamonds veem na Terra uma pequena utilidade ali e seguem com uma série de experimentos de fusões forçadas em fragmentos de gemas. O Cluster é um dos resultados desses experimentos, que é colocado no centro da Terra para sofrer durante séculos. E a injustiça correndo solta.
4.000 anos Se eu não me engano, atrás. essa Jen do centro da Terra, teve um episódio lá que ela era uma ameaça global, né? Porque se ela tomasse forma... Pô, esse episódio é tenso, por causa que eu fiquei mó triste, mano. Eu fiquei chateado, mano. Esse episódio é bad. Que a Jen, ela é como... Ela fala como se fosse várias Jen, tá ligado? Ai, você é parte de nós. Nós, ela começa a tentar criar forma. Aí o Steve começa a ficar desesperado. Por causa que se ela tomar forma, ela destrói a Terra. Então ela tem que se conformar em ter as várias gentes e se conversar entre si. É muito da hora esse episódio. Eu gosto desse episódio. Embora ele seja A ordem de agoniante. evacuamento foi dada e Pelo menos todas quando as assisti, gems era de agoniante. Homeworld voltaram para sua terra. E quase um episódio de terror também, né? Porque, se eu não me engano, era Penny? Não, Penny é do Incrível de Gumball. Eu não lembro agora do nome da namorada do Steve, velho. Eu não lembro. É da Connie? Eu acho que é da Connie. Eu com certeza que é a Connie. Tem um episódio que eu acho que é disso também. Que a Connie, ela é atacada por gens, algo assim do tipo, ou talvez seja o episódio que o Steve tem coisa de gatinho, velho. Aí começa a virar gatinho, eu não lembro exatamente, eu não lembro. Quase todas. Deixando assim apenas as gems rebeldes para trás. O plano das Diamonds foi lançar um poder tão poderoso que acabaria com todas as gems ali na Terra. Connie, mas o que aconteceu na realidade ela é que elas foram muito loucas, corrompidas ao invés disso, tornando-se uma espécie de animais sem consciência e racionalidade. Sim. Rose então usa seu escudo na última hora para proteger ela, a Garnet e a Pérola. As outras únicas que sobreviveram a isso foram a Bismuto, que estava embolhada, e a Lápis, que estava dentro do espelho, reduzindo o número de Crystal Gems para apenas 3. Mas, Nadote, alguma coisa está errada. Tá faltando alguém aí, não? Pois é. Depois de 500 anos que a guerra tinha acontecido, a Ametista que conhecemos e tanto amamos nasce do jardim de infância. Bem, muito menor do que uma Quartz deveria ser. As Crystal Gems logo encontram ela e recrutam ela como uma nova membro. Com a formação clássica... eu nunca entendi um bagulho da Jen e esse bagulho da lore da Ametista, de ela ser muito pequena. Show, ela é muito pequena, defeituosa e tal, ela não seria aceita, ela seria excluída se fosse no Império normal. Show, beleza, ok. Tipo assim, as Gens, ela não consegue mudar de corpos e tudo mais, por que a Ametista, ela simplesmente não vira algo que ela não é? Ela vira um bagulho forte e tudo mais, vira grandona? Pô, ela tipo... Feita, as Crystal Gems constroem um templo maravilhoso na praia que futuramente se tornaria Beach City. Milhares de anos após os conflitos entre as Gems, William Dewey é o primeiro habitante a chegar à praia onde vivem as Crystal Gems. Ele foi atacado por uma Gem corrompida quando uma fusão, no caso a Obsidian, o salva e o leva até a praia. Ele e sua tripulação se estabelecem no local, fundando assim Beach City, ou Cidade da Praia, um nome extremamente criativo. Uou! Mas seu companheiro de viagem, Buddy Budwick, queria ser conhecido assim como William. Para isso, ele começa uma viagem pelo mundo encontrando várias construções gems. Tudo isso foi documentado. Eu lembro que tinha um carteiro, velho. Ele quase morre em um deserto quando é encontrado pela Rose, que o ajuda. Ela dá a ideia para ele virar um escritor e ele leva isso bem a sério. Escreve tantos livros que as pessoas abrem uma biblioteca em Beach City com o seu nome. Nessa época, a Rose tinha vários leões. Massa, né? E um deles acabou morrendo, coitadinho. O leão, velho, o leão. Caraca, eu gostava do leão. Dando a ele o tom rosado. O leão tinha uma de... Mano, o leão era muito foda, por causa que ele... Nossa, ele gritava e abria um portal. É muito da hora, é muito da hora. Ele gritava, abria um portal dimensional. Ele entra no time, entre aspas, né? É um time, pô, acho que estão dizendo. Como vilão, entre muitas aspas, né? Ele não obedece Steve e tudo mais, o Steve fica puto com ele. Ele quase mata o Steve. Por causa que dentro da juba do leão, se eu não me engano, você não consegue respirar ou algo assim. Eu acho que nesse episódio aqui, inclusive, é exatamente nesse episódio, que o Steve tava sendo sufocado e o leão quase mata ele. Mas eu acho que é por causa que o leão tava por cima dele, então ele não conseguia respirar, mas normalmente consegue? Eu não lembro exatamente agora. Além da pequena dimensão acessada pela sua cabeça, onde ela guardou alguns dos seus pertences. A existência do leão era um segredo para as outras pessoas. Cara, e o pior é que a existência do leão era um mistério, até pro espectador.
Por causa que o Leão, ele trazia esses vários easter eggs, tá ligado? A camisa do pai, a espada, tudo que é de bom, mano. Aqui pela Rose para revelar ao Steven todos os easter eggs, assim, pra você tentar descobrir. Quando chegasse a hora certa. Bom. Mesmo ele sendo meio e tinha essa fita, livre, tinha né? onde então, tem a foto da mãe do Jason. Do Jason não, nos anos 90, Beat City já está mais habitada e as gems acabam tendo contato com os humanos, eventualmente, claro. Greg DeMaio é um jovem que abandonou a faculdade para se tornar um rockstar, mudando seu nome para Greg Universe e comprando uma van que seria sua casa por algum tempo. Greg assina um contrato com o Martin, viajando o estado e fazendo shows, que eram incrivelmente vazios. Exceto por um mulherão com cabelo rosa cacheado pela qual ele se apaixonaria. Mulher gigante. Ela também por ele. Tudo que ele eu quero. Escreve o sucesso Minha Van vai para o seu coração e acaba ficando em Beat City junto com ela. Cortando o contrato com o Martin, começando a trabalhar no Lava Rápido que futuramente ele seria dono. A relação entre Greg e Rose acabou causando um pouco de recalque a Pérola, que claramente era apaixonada pela Rose. Ela não entende por muito tempo porque ela fazia aquilo, mas tenta aceitar as decisões que ela teve. Uma dessas decisões, talvez a mais importante para a série, foi de ter um filho. Ela não sabia se seria um menino ou uma engravidou menina. Nem a pedra que tem o poder de ver o futuro conseguiu prever isso. Assim, ela gravou duas fitas. Uma coisa também que eu não entendo é o poder de ver o futuro da Garnet. Tipo, pelo que foi mostrado, ela consegue... É tipo o The All Might de Bleach. É quase a mesma coisa. A diferença é que, obviamente, ela não consegue mudar o futuro para o futuro que ela quer. Mas ela, tipo, consegue ver várias possibilidades de futuro. Tipo, são infinitas possibilidades que ela consegue. É, tipo, poucas possibilidades. Tipo assim... Se ela vê o futuro e ela consegue ver diversas possibilidades, ela deveria ter visto uma possibilidade. Ver o futuro é um bagulho que quebra o bagulho, tá ligado? Quebra a história. Quando eu começo a mexer coisa de voltar no tempo, de viajar pro futuro, passado, começa a ficar esquisito, tá ligado? Começa a ficar esquisito, porque começa a se perder. Mas enfim. Ela deveria ter visto um futuro onde o Steve nasce, tá ligado? Até mesmo um futuro onde o Steve é mau garoto. Ela deveria ter visto isso. Não, nada a ver? Mensagem quando São ele infinitas nascesse. possibilidades. Uma com o nome de Steven, se fosse menino, e outra com o nome de Nora, se fosse menina. Então, nos anos 2000, Steven Quartz Universe, filho de Greg Universe e Rose Quartz, nasceu de uma natureza única. Imagina se, enquanto ela estivesse grávida, ela simplesmente sumia. Será que o Steven morreria? Seria um... meio gem e meio humano. Eu não vou nem comentar. Nesse processo, sua mãe teve que abdicar de sua forma física para que o Steven pudesse existir, fazendo ele herdar a sua gema bem no lugar do seu umbigo. A falta da Rose afetou muito todo mundo que vivia com ela. Foi devastador e muito difícil de entender no começo, mas todos concordaram em cuidar da melhor forma do Steven. Afinal, esse era o desejo da Rose. Steven cresce principalmente com seu pai, mas ainda tem envolvimento com as Crystal Gems. Em teoria, a Rose não morreu, né? Ela tá na pedra. O templo, então, é adaptado e ele passa a viver junto com elas, onde começa a sua jornada de autoconhecimento sobre a sua essência. Ele acha que os poderes dele só são ativados quando ele come biscoito gatinho, poder, né? Então se tornar oficialmente um Crystal Gem. Nesse meio tempo, ele vê pela primeira vez a Connie na parada de carros, que deixa cair sua pulseirinha brilhante. Ele aguarda no freezer só por precaução para se um dia ele vê ela de novo. Que bonitinho. E finalmente chegamos no início da série, a primeira temporada em si, com Steven aos poucos descobrindo seus poderes e entrando em suas primeiras aventuras como uma Crystal Gem. Ai, os tempos de inocência, não é mesmo? No início, ele ainda é tratado como uma criança. Afinal, ele era. Sim. Mas mesmo ele assim, chorou. É muito bom, ele chorou pelo biscoito gatinho. Muita coisa mesmo. Aos poucos, ele vai descobrindo seus poderes, que normalmente aconteciam em momentos de fortes emoções. Como quando ele projetou seu escudo, comendo um biscoito gatinho, virando um aglomerado de gatinhos. Ou então quando ele salvou a Connie. Ele reencontra a Connie nesse meio tempo e os dois começam a sair mais vezes juntos.
Eles até derrotam uma minhoca Maria corrompida juntos. E um robô também. Durante essas aventuras, eles destroem muita coisa. Muita coisa. Pô, é muita aura. É muita aura. Esse bagulho que quando a Garnet e a Ametista se fundem, é muita aura, meu nobre. Porra. Aquele templo pirâmide invertida, que deu muito que falar naquela época, lembram? Eram muitas teorias. Fora uma nave do Homeworld, que vem para a Terra depois de milhares de anos de desinteresse deles. Steven consegue derrotar a nave usando o canhão de luz da sua mãe, salvando a Terra, mas Homeworld acaba descobrindo que as Crystal Gems continuam vivendo aqui. Então, durante uma missão no deserto, Steven conhece o leão. Eles rapidamente se tornam amigos, afinal foi meio que o poder dele que o mantém vivo. Sim. E o leão começa a fazer também parte das Crystal Gems. Steven então descobre a sala de armas secretas da sua mãe e também a espada dela que estava escondida na cabeça do leão. Steven acaba liberando a Lapis Lazuli que estava presa dentro do espelho, que se revolta contra as Crystal Gems e rouba toda a água do oceano. Isso aí é ridículo. Isso aí é ridículo. Vamos concordar. O nível de poder dessa porra é bizarro. A guria, ela pegou toda a água. Mano, a roteirista tava escrevendo assim, se perdeu. Ela se perdeu completamente. Você é a escala de negócio de poder que você tem que fazer pra fazer isso, tá ligado? É bizarro, é bizarro. Mano, a guria, ela secou o oceano inteiro do planeta. É bizarro. Só pra chegar no espaço. Ela tenta curar sua pedra, mas ela não tá nem aí e sai voando sozinha em busca de chegar até Homeworld. Steven se funde então com a Connie, causando um reboliço total. Afinal, ele podia se fundir com humanos, o que deixa as coisas muito mais interessantes. Olha a cara da Garnet amando tudo isso. Uma fusão. Peridot então vem pra Terra em uma missão para averiguar as atividades Estivone, né, o nome dela. pelo Olho Vermelho. Nota para Peridot ser uma clássica representação de uma gem da Era 2, onde Homeworld estava com poucos recursos depois da guerra, gerando assim gems menores e mais fracas. E para resolver isso, elas acabam desenvolvendo mais a parte tipo assim, beleza, eles querem recurso e tudo mais pra fazer mais gems, mas pra quê? Pra quê? Tipo assim, não tem, eles não estão, não apareceu até o momento um rival para as Crystal Gems, tá ligado? Eles não estão em guerra com alguém. Eles só estão fazendo bagulho pra rir. Tipo assim, vou invadir esse planeta, irei matar todos e pra rir. Não tem adversário, irei fazer um exército aqui, mas pra enfrentar quem? Ninguém, porque não tem quem enfrentar. Porra, aí pra quê? Tá e para resolver isso, elas acabam desenvolvendo mais a parte de tecnologia para suprir essa falta natural de desenvolvimento físico. Após as Crystal Gems saberem da visita da Peridot, elas temem pela sua vida. Afinal, né, Homeworld não é lá tão carinhosa com elas. Vai morrer, então, a Garnet destrói o portal na Galaxy Warp para certificar que ninguém mais vai entrar por ali. Mas mesmo com esse medo que todo mundo tá sentindo, o Steven fala com a Peridot e após isso, eles interceptam uma mensagem da Lapis, alertando a ida de outras gems de Homeworld até a Terra. É muito Dragon Ball, né, cara? Vinda em uma nave em forma de mão verde, Jasper junto com a Peridot é muito Dragon Ball isso aí. Descem Beat City, que é evacuada. Ela pufa a Garnet e pensa que o Steven é isso aí foi bizarro. Isso aí foi bizarro, porque até nesse momento da história, a Garnet era tipo assim, top tier, tá ligado? A mãezona do grupo das Crystal Gems, a líder, a pica. E ela foi derrotada por um golpe, um único golpe. Caralho, foi zica. Pufa a Garnet e pensa que o Steven é a Rose. Mas e nesse momento, depois, eles já estão pelo menos eu achava que a Garnet tinha morrido. Que são vistas pela primeira vez nas séries separadas, ela consegue se fudir novamente e Garnet derrota a Jasper. Peridot consegue fugir para a Terra e a Lapis se funde com a Jasper para se transformar na Malakita, que parecia que ia matar todo mundo. Cara, isso aí foi muito foda, mano, por causa que é um exemplo de fusão. Eu não lembro exatamente por que ela se manteve fundida. Porque, eu lembro que a fusão, ela necessita que as duas pessoas estejam em sintonia e tudo mais. A Lapis, ela se funde com a roxa, Caraca, a roxa não, Caraca, eu esqueci o nome da vilã lá. Enfim, você
tá ligado quem é? Aqui, ó. Calma aí. A figurante aqui, ó. Jasper. A Jasper. Peridot consegue. Ela se funde com a Jasper, aí ela fica com... Ela se mantém na força do ódio, tá ligado? Ela se mantém, porque ela fala, ai, eu não irei te deixar sair de agora. Você vai pro fundo do oceano comigo por toda a eternidade, Jasper. Você tá fudido! E ela vai lá e captura a Jasper e leva pro fundo do oceano. Show, ok. Mas tipo, pra se ter uma fusão, as pessoas não devem estar em sintonia, porque a Jasper claramente não está em sintonia com a Lápis naquele momento, tá ligado? Tanto que a fusão ela se deforma e tudo mais. Talvez ela se manteve pelo ódio ou algo assim do tipo. Talvez fugir para a Terra e a Lápis se funde com a Jasper para se transformar na Malakita, que parecia que ia matar todo mundo ali, mas na verdade era uma pegadinha, um truque. A Lápis então toma conta da fusão entre elas e prende elas no fundo do oceano. E o episódio termina suave, tá ligado? Como se nada tivesse acontecido. Começa a ser reparada pelos danos da luta. Peridot é impedida de voltar ou então contatar Homeworld. E em uma missão é descoberto experimentos de fusões forçadas entre pedaços de gems deixados pela guerra. Um negócio muito sinistro. Muito sinistro pra caralho. Então, a Peridot aos poucos Mano, aquele episódio me dá uma agonia. Com o Steven e sendo cada vez menos resistente. Yoshi Kagekira, nesse episódio, estaria Ela explica a existência do cluster ao Steven e ajuda a construir uma máquina que seria capaz de chegar até o centro da Terra, onde ele está localizado. Quando ela tem a chance de contatar Homeworld... Sim, ela nesse episódio, eu achei do caralho, por causa que ela manda amarelo e era merda. Nossa, eu achei do caralho. Nesse momento aqui, que eu falei, Peridot subiu no meu conceito, tá ligado? Porque até aí, eu achava a Peridot, pô, chato pra cacete. Pô, paratoidismo do planeta natal dela. Que se dane o planeta natal dela, o Peridot. Que se dane, Peridot, esse planeta natal. Dane-se! Venha pra Terra! Venha fazer parte do grupinho. E nesse momento, ela manda ir pra mim. Tipo assim, o líder, a cabeça, a mais pica das não a mais pica, né? Pô, das 4 cristais, porque a mais pica é a branca. Mas, tipo, a mais, vamos botar, que tem uma visão mais militar e mais ríspida e mais séria. E ela mandou a merda na cara dela. Caralho, eu achei muito foda. Onde ele está localizado. Quando ela tem a chance de contatar Homeworld, finalmente ela cria uma expectativa sobre a Yellow Diamond que não é bem assim. E ela acaba sendo completamente louca e chama a Yellow de estúpida, meio que traindo Homeworld e se tornando oficialmente uma Crystal Gem. Indo já para a terceira temporada, Garnet, Ametista e Pérola vão até a Super Ilha Melancia, onde vive uma civilização de melancias Steven, que esqueci de mencionar, mas eles existem. Sim. Criados sem querer pelo Steven e agora formaram uma espécie de civilização autossustentável. Mas é nessa ilha que Alexandrite derrota a Malakita. A Lápis é resgatada pelas Gems e a Jasper foge. Enquanto isso, Steven e Peridot estão indo ao centro da Terra, onde está localizado o cluster. Eles descobrem que há uma quantidade gigantesca de fragmentos Gems juntos e completamente instáveis que poderia certamente emergir e destruir toda a Terra. Então Steven consegue embolhar. Cara, imagina o tamanho da Gem que seria isso aí. Bem grande mesmo. Tudo então volta ao normal, agora juntos pô, pô, calma aí, pô, você esqueceu de comentar sobre como ele consertaram esse negócio, tá ligado? Porque o Steven ele faz essa bolha e tudo mais, pô, mas toda a parte sentimental, pô, caralho, cadê a parte sentimental? Porque eu lembro que as gens, elas aprendem a conviver uma com a outra, tá ligado? A fazer a companhia como se fosse com ela mesma, porque são várias gens, então, pô, que isso? Cadê a narração desse negócio? Cadê a explicação? Cadê? Bem grande mesmo. Tudo então volta ao normal, agora juntos com a Lápis, que ainda não está completamente aberta a grandes amizades, afinal ela passou por um bocado de coisas. Ganhar a confiança dela é uma tarefa árdua, mas ela continua na Terra. Alguns pequenos eventos acontecem em Beat City, tipo o Greg ficar milionário do nada,
Até que então Não a lembro disso. Jasper ressurge. Ela estava coletando pedras gems corrompidas e fazendo experimentos no Ela vira um desses bichos. para ficar mais forte. Ela também estava forçando Aí, ó, fusões. ela se corrompe também. E no final das contas, ela toma um pau da Smoke, que é uma fusão entre o Steven e a Ametista. Nesse meio tempo, Steven descobre a Bismuth, que estava na dimensão dentro do leão. Ela parece ser uma ótima pessoa, muito alto astral e tal, mas logo ele descobre o porquê a sua mãe embolhou ela. Ela é extremamente agressiva, cara. O Steven, com medo, acaba fazendo a mesma coisa que sua mãe fez, embolhando-a novamente. Mais tarde, um grupo de rubis chegam à Terra à procura da Jasper. Acontece algumas tretas entre eles e tal, e o Steven descobre no templo lunar que sua mãe havia despedaçado a Pink Diamond. E sem querer acaba sendo jogado no espaço junto com as outras rubis e preso junto com a Rubi Olhuda. Mas então ele é resgatado e volta para a Terra, terminando assim a terceira temporada. Começamos a quarta temporada sendo apresentado a Blue Diamond, que está causando grandes lágrimas involuntárias no fica chorando igual um que vai até a Coreia, onde a Blue está visitando o Palanquin, que é o local supostamente onde a Pink foi morta. Ela acaba pegando o Greg e o leva até o zoológico de humanos. As Gems vão até lá para resgatá-lo em uma viagem, tranquilinha, bem suave. Lá descobrem o quão louco é aquela sociedade de humanos que simplesmente nunca tiveram sentido tristeza. Sim. Como assim, cara? Fugindo de lá, Steven se depara também com a Yellow, que está em um diálogo fortemente sentimental com a Blue. Nesse momento da série, Steven e nós também estamos divididos em acreditar que a Rose foi uma pessoa maravilhosa, que amava todas as formas de vida, era perfeita e etc. Mas ao mesmo tempo ela assassinou a Pink Diamond. Nesse momento, eu lembro que até nesse momento que eu tava assistindo, eu acreditava fortemente que a Rose era uma arrombada. E até hoje eu acredito nisso. Mas ao mesmo tempo ela assassinou a Pink Diamond sem piedade, o que a torna ela tá contra a rebelião assassina. da Gen. Ok, show. Acreditar. O jeito que ela tratou as situações, porra, foi meio caralho. Precisava, tá ligado? Tipo, pô, a Spinella lá. Deixou a Spinella de xereca lá, esperando 1 milhão de anos. Porque ela não pegou, falou, Spinella, venha, vamos se rebelar juntas. Aí a Spinella ia aceitar de boa, eu duvido que não. Porra, é uma puxa-saca da assassina, da Rosa. Então, em que acreditar? Na época não sabíamos que elas eram as mesmas pessoas, claro. Mas nada dava uma resposta certa. Então tudo parecia tranquilo novamente, até que alguns amigos de Steven foram sequestrados para teoricamente serem levados ao zoológico de humanos. E para salvá-los, Steven mostra sua gema para a Como é? Agora que eu notei uma coisa, são homens! Vai tomando, eu não lembrava desses brother. Que isso? Existem homens, então... Para teoricamente serem levados ao zoológico de humanos. E para salvá-los, Steven mostra sua gema para a Aquamarine, que faz a ligação direta com a Rose e leva o Steven em sua nave. O Lars acaba indo junto acidentalmente, porque ele estava ali preso. Ao chegar em Homeworld, Steven é julgado pelo crime que sua mãe supostamente cometeu. As diamantes estavam crentes que ele era realmente a Rose, estavam furiosas e tentam fazer ele confessar o seu crime. Mas o advogado contratado para defender o Steven faz um ótimo trabalho e prova que não há evidências eu achava que era Afinal, um tomboy, tá ligado? Matar uma diamante é algo masculinizada. Bem provável, né? O caso então continua incompleto e Steven tenta escapar. Eu não lembro dessas partes. Se encontra em um lugar Eu lembro que esse brother aqui, por algum motivo... Tipo assim, eu lembro, mas não lembro. Calma aí, vou explicar. Eu lembro que esse cara, ele vira rosa por alguma pira que o Steven fez. Ele vira, tipo, rosa com cabelo rosado e ele fica puto por isso. Mas só que eu não lembro exatamente o porquê ele fica rosa, mas eu lembro que tinha alguma coisa a ver com o Steven. Games defeituosas intituladas Off Colors. Elas são atacadas e Lars, defendendo-as, acaba morrendo, cara. Então o Steven revive ele com suas lágrimas, fazendo Lars ter uma natureza semelhante à do leão, cor rosada e também podendo acessar a dimensão compartilhada na cabeça do leão pelo cabelo do Lars.
E é assim que o Steven volta à Terra. E o Lars sente que finalmente Teleporte encontrou o seu lugar no mundo. E a próxima vez que Steven contata o Lars, ele se tornou uma espécie de pirata espacial com uma nave roubada de Homeworld, onde ele e as Of Colors viajam explorando o cosmos. Muito irado, cara. O Lars... Estivone... O Lars, cara, olha esse momento. O Lars de um cara chato pra cacete vendendo rosquinha no meio de uma praia de SLT virou o Luffy. Caralho. O Lars acaba ficando presa em Jungle Moon, onde aprende mais sobre o passado da Pink. E é pela Pérola que finalmente o Steven entende toda a verdade. Sua mãe e a Pink Diamond eram as mesmas pessoas, onde a Pink acabou forjando a sua morte para poder continuar vivendo como Rose aqui na Terra e de certa forma tentar acabar com a guerra. Garnet, que também não sabia disso, fica extremamente brava a ponto delas acabarem se separando, a Safira e a Ruby. Para resolver esse caso, Steven acaba planejando um casamento propriamente dito entre elas. A Bismuth é liberada e, em forma de um perdão verdadeiro, acaba voltando a fazer parte das Crystal Gems. Tudo está muito lindo e maravilhoso no casamento da Ruby com a Safira, até o momento que eles são interrompidos pelas diamantes, que chegam em suas naves extravagantes em formato de braço. Todos tentam lutar contra elas, mas é em vão. Steven então usa sua telepatia, que é capaz de mostrar às diamantes a sua áurea, que é a mesma áurea da Pink Diamond. No mesmo momento, elas identificam isso e param a luta, param de lutar. E elas ficam extremamente emocionadas, afinal elas encontraram novamente a sua irmãzinha perdida que supostamente estava morta. Steven então leva elas até a Centípoda, que é quase curada. Só não foi curada pela falta do poder da Diamante Branco. Então eles acham uma ótima ideia, não sei como, voltar até Homeworld e tentar falar com a Diamante Branco. Ele chega lá em uma grande recepção, afinal todo mundo já sabia que a Pink Diamond tinha voltado. E é até anunciado que é o começo da Era 3. Mas a Diamante Branco mal o escuta e em pouco tempo ele entende tudo o que a Pink Diamond passou ali em Homeworld. Era um ambiente completamente opressor e ninguém podia fazer nada. Viviam várias gems em situações que elas não estavam sendo elas mesmas. E é com isso que ele convence as diamantes amarelo. Aí o iluminismo aí, ó. Também reconheciam trazendo iluminismo. Que essa busca da perfeição da White só estavam deixando aquele mundo cada vez mais adoecido. Mas antes disso acontecer, elas ficam muito bravas com ele porque ele acaba se fundindo junto com a Connie e formando a Estivone no meio do baile. E até outras gems mostram que isso já acontecia meio que nas escondidas. E antes deles conseguirem fazer qualquer coisa, a Diamante Branco simplesmente controla a mente de todas as gems, incluindo as suas irmãs, dizendo que aquilo é a solução para os problemas e conflitos de ideia. Ela dominar a mente, fazer todo mundo pensar igual a ela, é a solução. Perfeitamente. Pensar diferente. Perfeito. Meu Deus do céu. É basicamente uma lavagem cerebral disfarçada. Concordo, minha heroína. Nessa discussão, a Diamante Branco tira a gema do umbigo do Steven com a intenção de que ele volte a ser a Pink Diamond, voltar à sua forma original. E é um momento extremamente tenso, primeiramente pela aflição do diamante saindo do umbigo do Steven. Olha isso, meu amigo. E somos surpreendidos junto com a White quando uma versão do Steven totalmente rosa se forma. Ele é meio sinistro e extremamente forte também. Ele volta até o Steven, que estava meio que morrendo ali, e eles se infundem, girando e dando gargalhadas, e é uma cena muito bonita. A Diamante Branco, vendo que pela primeira vez ela estava errada, ela sente vergonha e demonstra uma coloração rosa em suas bochechas. Afinal, ela não é tão perfeita assim como ela diz, não é mesmo? E ela finalmente se toca que tudo que ela estava fazendo não estava tão certo assim. Não caia, Diamante Branco. Tem que ser todo mundo igual a você. Tem que ser todo mundo igual, seguindo o mesmo caminho. Não estava tão certo assim. Com os problemas de família resolvidos, todo mundo volta para a Terra. Tire livre-arbítrio de todos, tire! Curadas,
e a paz é instaurada entre o universo Gem, que agora está muito mais aberto. As Gems são livres para serem quem elas quiserem. E assim todo mundo viveu feliz para sempre. Pelo menos por enquanto. Mano, o Steve, ele ganha um pescoço. E aqui chegamos ao filme de Steven Universo, que se passa 2 anos depois da conclusão da série original. O Steven agora tem um pescoço. Ele tem um pescoço! Essa imagem é amaldiçoada, cara. Isso aqui não existe. É líder numa estabilização. Eu não vi esse filme. Nem entendi que existia esse filme, na verdade. E pra isso, ele basicamente desfaz todo o império que as Diamonds tinham feito e meio que começa uma espécie de democracia, mas ele não fica em Homeworld. Ele decide voltar para a democracia, a famosa democracia. Chegando na Terra, vemos o melhor casal que finalmente aconteceu. Steve e Connie estão namorando. Aí ela está indo para o acampamento espacial e ela basicamente conhece outros planetas, outros alienígenas e aprendeu muita coisa nesse meio tempo. Estava tudo lindo, maravilhoso, mas ninguém conseguiu prever que algo muito terrível estava para acontecer. Do céu aparece uma gigantesca nave a Spinella é desse filme? A Terra e começa a injetar uma espécie de veneno. A Spinella é de filme, não é canônica. Não, tipo assim, não que a Spinella não seja canônica, ela é canônica. Mas, tipo, eu pensei que a Spinella era episódios normais, tá ligado? Não de filme. Então eu assisti esse negócio, eu não lembro. Eu lembro que eu assisti esse bagulho. Isso era uma gente mas eu não sabia que era filme. Que queria vingança sobre pra mim era só um episódio. E pra isso ela planejou não só matar o Steven, como também envenenar e matar toda a vida da Terra. Ela tem uma inspiração em desenhos antigos, então ela é toda elástica e tem uns movimentos muito exagerados. E por isso também ela é muito ágil e consegue com sua foice muito foda. A Garnet e a Pérola de uma só vez. Ela também consegue atingir o Steven, mas não faz efeito nenhum nele naquele momento. Ele então consegue pegar a foice dela e usar a própria arma contra ela, pufando. Isso, inclusive, é uma coisa que já tinha sido explorada antes. Isso é muito da hora, por causa de que eu lembro que existia alguma coisa que, tipo, pegava as gems e meio que, meio que explodia as gems automático, vamos botar assim. Aí o Steve tocava naquele bagulho, surgiam umas linhas assim, subiam umas linhas, e o Steve ficava de boa, tá ligado? Eu não lembro exatamente o que era. Mas então consegue pegar a foice dela e usar a própria arma contra ela, pufando-a também. Então o Steven pega todas as pedras e esperam elas voltarem ao normal. Porém, quando isso acontece, elas voltam para a sua forma original, como se tudo o que já aconteceu na vida dela nunca tivesse acontecido. Como se fosse a primeira vez que ela veio pra vida. E o pior de tudo, perdendo todas as suas memórias nesse processo. Eu não lembrava disso. O mesmo acontece com a Spinella, que volta a uma outra pessoa, super divertida e amiga do Steven. E procurando entender o que aconteceu, eles vão até a Bismuto, que descobre que aquela foice da Spinella na verdade é uma arma rejuvenescedora. Uma arma que garantia que as Gems fizessem as funções que elas originalmente tinham que ter. E o Steven, por ser atingido e não pufado, ele ainda tem todas as suas memórias, mas ele perdeu todos os seus poderes que ele já aprendeu, voltando realmente ao básico. E a solução Por quê? Por quê? Por quê? As diamantes, lá no início, lá atrás, antes delas pegarem e destruírem toda a gente do planeta, por que elas não usaram essa parada pra literalmente resetar as gems então e voltarem em modo de fábrica? Oxi, em vez de só corromper todo mundo. Furo no roteiro. Perdeu todos os seus poderes que ele já aprendeu, voltando realmente ao básico. E a solução para todo mundo voltar ao normal é dada pela própria Spinella, que é relembrá-las de quem elas eram, trazendo certas memórias muito fortes à tona. A primeira coisa que ele consegue é fazer com que a Safira e a Ruby se fundam, mas elas ainda não lembram quem elas eram como Não, mas Garnet. já é o começo, né? A primeira Gem realmente a voltar ao normal foi a Ametista, depois do Steven lembrá-la com o toque que eles tinham. Logo depois disso, Steven leva a Pérola até um show para fazer ela lembrar dos antigos tempos dela, acabando se fundindo com seu próprio pai e formando a fusão Stag, e assim a Pérola volta ao normal também. Já a Spinella, que estava assistindo o show, se sentiu muito triste ao ver que o Steven desapareceu aos olhos dela, fazendo ela ter lembranças de toda a Pink que a abandonou. É aí que ela leva o Steven até o jardim onde ela junto com a Pink costumavam brincar. Ele ajudando as outras, ele deu mais atenção para as outras do que deu atenção para ela, e ela por isso voltou a noite doida. Ela leva o Steven até o jardim.
jardim onde ela junto com a Pink costumavam brincar. Lá a gente realmente entende o lado da Spinella e vê que a Pink Diamond realmente não era uma pessoa tão legal assim. O Steve, entendendo por tudo que ela passou, tenta acolher ela naquele momento, dizendo que o que a Pink fez com ela foi muito errado e que a Spinella devia achar alguém que a tratasse melhor e não ficar com essa memória e apego a uma pessoa que era completamente tóxica com ela, ou que pelo menos não dava a mínima pra ela. Então ela entende isso e decide voltar pra Terra e desligar o Drill. Mas no meio desse processo ela acaba desconfiando do Steven, achando que ele na verdade só tava usando ela e que tudo que ele falou não era verdadeiro. Até mesmo especulou que ele usou a foice contra ela pra fazer tudo aquilo. Então ela fica louca de novo e decide atacá-los novamente. Nesse momento a Guard recupera suas memórias, fundindo forças com a Amethyst e com a Pérola para virar Alexandrite e defender o povo de Bit City. E no meio da batalha o Steven percebe que ele estava se prendendo a um desejo de um futuro perfeito e imutável, e assim ele recupera todos os seus poderes Gems, conseguindo derrotar a Spinella e também o seu Drill, que estava envenenando toda a Terra. E no meio disso a Spinella percebe que machucar o Steven não ia levar ela para lugar nenhum também. Eu perdão, meu nobre. Eu perdão. Aparece finalmente as Diamonds, que na verdade são muito grudentas com o Steven, e já que ele não iria morar em Homeworld, elas decidiram que iria morar na Terra. Porém, ao chegar lá, ele apresenta a elas a Spinella. E na hora, elas percebem a semelhança que ela tem com a Pink Diamond, lembrando de toda a parte divertida que ela tinha. E elas ficam muito felizes em ter a Spinella junto com elas e decidem voltar para Homeworld e não ficar na Terra. Assim chegamos a Steven Universo Futuro. Nisso já havia alguns meses Steven Universo depois Futuro, do eu não incidente assisti. da Spinella, e tudo tava parecendo muito... Que não é nem que eu não goste do futuro, é porque que... Sabe quando você tá assistindo desenho, aí simplesmente você para e muda pra outra coisa? A vida me levou pra outros caminhos. Não assisti, pra mim essa aqui é a novidade. Alguns meses depois do incidente da... Isso que pra mim, não dizer que eu não assisti, eu acho que eu assisti, tipo, eu acho que um episódio, e eu lembro que o Steve é tipo o líder agora de todas as genes que vivem no planeta Terra, algo assim do tipo. Spinella, e tudo estava parecendo muito normal. O Steven estava muito animado por ter aberto a Little Home School, um lugar onde as Gems poderiam ter um novo recomeço e ganhar um propósito novo para sua vida. Afinal, elas nasceram com propósitos e funções já estabelecidas, e ali elas poderiam descobrir do que elas realmente gostavam. E sim, todas estavam muito felizes. Menos uma. A Jasper achava aquilo uma baboseira e vivia como uma andarilha e não queria ter um propósito. Eu lembro um pouco. Nesse momento o Steve começa a perder a cabeça, ele tá tão focado em ajudar ela que na verdade ele não tá ajudando em nada. Ele fica tão nervoso que ele entra em um novo modo onde ele fica todo rosa e ganha um grande poder. Assim ele consegue derrotar a Jasper e no final ele quer que ela treine ele porque ela conseguiu liberar algo que ele nunca tinha visto, uma força muito grande, mas é claro que ela recusa, pelo menos nesse primeiro momento. Aí ele volta pra Bit City e tenta ajudar umas Gems a conseguir emprego, mas não dá nada certo. O que a Jasper vai se corrompendo cada vez mais, né? E ela vira aquele monstrão. Está diminuindo enquanto ele envelhece. E a partir daí, uma série de coisas ia fazer só que ele enchesse mais de minhoca a cabeça dele e pensar cada vez mais negativamente. Por exemplo, ele acaba conhecendo diversas Rose Quartz, mas uma delas é muito parecida com a sua mãe, então ele fica meio perturbado por causa disso. Depois ele descobre também que a pérola da White Diamond, na verdade, era da Pink Diamond, e quem fez aquele machucado nela, na verdade, foi a Pink Diamond. E isso faz ele acessar novamente a sua versão rosa e ficar muito estressado. E ela acaba levando eles até um local chamado o Recife, onde antigamente pérolas eram consertadas. E lá ela explica como a Pink Diamond fez aquilo com ela depois que as suas irmãs tinham recusado que ela tivesse uma colônia só dela. Então ela só estava descontando a sua raiva, que não tinha nada a ver com a pérola, e acabou causando isso nela. Arrombada. E aquele ferimento não podia ser reparado porque não era um ferimento só físico, mas também um ferimento psicológico. Então a nossa pérola começa a discutir com ela, falando que a Rose não era nada daquela pessoa. Aquela pessoa que ela se apaixonou, na verdade, era muito boa e não fazia coisas horríveis como ela estava falando. Nessa briga, o Steven fica muito nervoso e acaba descontando uma raiva, e o sistema daquele lugar reconhece que ele é a Pink Diamond e acaba prendendo as duas para que as duas fossem resetadas ao zero. E para elas conseguirem sair dali, elas fez a mesma coisa que ele fez que a mãe dele fez. Uma mega pérola que consegue fazer com que o Steve desligue o sistema automático daquele lugar. Dessa forma, ela acaba conseguindo se curar, pelo menos psicologicamente. Desde então, muita coisa acontece. Duas vilãs do passado acabam voltando, mas que agora fundidas, formando a Azurita Bluebird, que causou muita confusão, mas acabam sendo derrotadas, e no meio desse processo, o Greg perde o seu lindo cabelo.
Ou lindo meio cabelo. E também se conta com 2 lápis lazules que estão destruindo a Terra e não ligam pra tudo que o Steven está fazendo e acha que as games foram criadas para fazer o que elas fazem. Enfim, no final acaba dando tudo certo. E no final você tem liberdade pra escolher o que você quiser, né, cara? E, bom, se você quiser continuar seguindo o bagulho, você tem liberdade pra isso, né? Como, por exemplo, a Sage, que agora tem um Ué, namorado caralho, novo mas esse corno não tava no espaço se aventurando? Ué, o que ele tá fazendo vendendo rosquinha aqui agora? Mudaram ao redor do Steven. Como, por exemplo, a Sage, que agora tem um namorado novo e o Lars tá tudo bem com isso, ele não consegue entender o porquê, o como que o Lars tá tudo bem com isso. E também o fato da Sage não ter mais a banda dela. Isso tá rolando no meio da formatura das primeiras gems que serão formadas pela Little Homeschool e irão voltar para o universo, fazer o que elas quiserem. Show. E toda essa mudança e essa falta de controle que o Steven consegue ter sobre toda a situação ao redor dele faz ele pirar na batatinha e sem querer criar uma barreira de diamante que cada vez que ele ficava mais estressado, mais ela ficava menor e basicamente todo mundo ia morrer esmagado ali dentro. O Steven Mas tava graças a uma conversa com calvo, o Shep, mano, que é o novo namorado da Sage, ele percebe que seus amigos na verdade estão seguindo com a sua vida. E todas essas mudanças não quer dizer que eles vão deixar de ser amigos. Nesse momento ele se acalma e a barreira se desfaz. E aí ele pede desculpas pra todo mundo. Então, como forma de terapia, ele tem um jardim e cuida das plantinhas e tudo mais, mas sem querer ele acaba dando vida a um cacto. Sim, da mesma forma que tinha acontecido com as melancias. Mas só que dessa vez ele começa a desabafar com ele várias coisas que eram extremamente negativas. Caralho, vai cagar o cacto, o Steven é um merdeiro, mano. No nervo em relação às Crystal Gems. Então, o cacto Steven começa a absorver tudo isso de ruim toda que ele negatividade tá falando pra ele, e cada vez mais começa a crescer e crescer até se tornar basicamente um Caralho, monstro. o Steven, depois que cresceu... Depois que cresceu, o Steven virou um merdeiro, cara. Não, eles conseguem resolver essa Olha situação isso, com cara. o Steven, mas o Steven ainda está muito mal, ele continua reprimindo todos os seus sentimentos e isso começa a causar nele pesadelos horríveis. Eu não sei como, mas de uma forma muito estranha, isso acaba interferindo no sinal da TV. Sim, o sonho do Steven era basicamente transmitido ali. Então ele, junto com a Peridot, que assistiu uma série de TV que eles acharam muito ruim, o reboot, eles decidem tentar gravar os episódios da forma como eles pensavam, usando os sonhos do Steven. Mas só que isso não dá muito certo e começa a afetar negativamente ainda cara, mais imagina o Steven. Se o Steven ele tem um sonho... Mas só que isso não dá muito certo e começa a afetar negativamente ainda mais o Steven. Tudo começa a ficar cada vez mais ruim e ele chega ao ponto de estar extremamente exausto. Então a Peridot vê que ele realmente ficou muito mal no sonho dele. Ele torando a Connie no sonho. Vai cancelar o resto dos episódios. Lá, e uma outra noite ele acaba se encontrando com a Connie, que agora tem diversos outros amigos da escola. E isso deixa ele bem pra baixo e ele vê que ele não consegue socializar direito. Porém, no final, com o empurrãozinho da Bismuth, ele acaba conseguindo ir junto com a Connie dançar lá, eles se fundem. E a noite acaba super bem. Porém, mesmo com isso, ele ainda sente que a Connie está se afastando cada vez mais dele. Principalmente pelo fato de que ela se mudar para ir pra faculdade está cada vez mais real. Então ele vai pedir conselho pro melhor casal que ele conhece, a Garnet. Porém, ela tem uma vivência diferente por ser uma Jane e acaba propondo algo muito absurdo. Ela fala pro Steven pedir a mão da Connie. E claro que isso não ia dar nada certo. Ele prepara tudo e faz tudo ser muito romântico e realmente foi muito bonitinho ver os dois. Porém, no momento que ele pede a mão da Connie, claro que aquilo é um absurdo, ela que simplesmente podia tirar ele pra louco, meio que acolhe ele, diz um não, mas só que não agora, a gente não tá preparado pra isso. Criança, fazer com que ele caia na real, que ele tá exagerando as coisas. Ele meio que demonstra entender na hora, mas só que na hora que ela vai embora, ele explode novamente. Então, enquanto os dias passam, ele se sente cada vez mais deprimido. E o assunto da Connie é um gatilho pra ele se sentir cada vez pior, começando a causar literalmente deformações do seu corpo, que fica crescendo umas partes. Então a Connie, vendo aquilo, decide levar ele pra sua mãe, que é uma doutora, né? E ela percebe que ele tem diversas fraturas, principalmente no seu cérebro. Então, mesmo ele tendo seus poderes de regeneração, ela acredita que aquilo seja um trauma psicológico. É a então mesma ele começa coisa a lembrar da... do seu passado e por todas as coisas difíceis que ele passou, que são inúmeras, principalmente por uma criança. E ela percebe que, na verdade, o que ele tá sofrendo é um estresse pós-traumático por tudo que ele passou. E ao lembrar dele pedindo a mão da Connie, ele fica gigantesco, mas a sorte é que o Greg aparece, a Connie já tinha ligado pra ele, e ele fica calmo. Agora, juntos novamente, o Greg decide mostrar uma nova perspectiva pra ver se ajuda o Steven. Estoico. O Steven é um viado, ele...
Steve, eu odeio Steve. Nossa, que viado. Fica chorando por causa de mulher. Casa de infância, onde... Fala assim, você convida ela pra falar assim, tá afim de casar comigo? Ela fala, não quero, saia, seu calvo maldito, nojento, saia da minha frente. Eu falo, tá bom, show. Siga a vida. O pai dele teve uma infância completamente normal. Que estresse é esse? Que estresse é esse? Cheio de cabelo na cabeça. Que estresse é esse? Então ele fica bravo com seu pai então, por ele ter recusado uma infância normal e ter feito todas as loucuras que ele fez durante a sua vida. E tudo fica ainda pior quando ele descobre que, na verdade, o seu sobrenome é tirado de uma música. Meu Deus, ele fica completamente louco e acaba arrancando o volante da van e eles sofrem um acidente. Viado! Eu tô falando, o Steven, quando ele cresce, ele vira viado. É isso. Completamente louco e acaba arrancando... O nome do Naruto foi tirado de um livro erótico, foda-se. O volante da van e eles sofrem um acidente, mas acabam bem. Que seu nome é tirado, o Steven não vê mais nome com os mesmos de uma olhos. música. Chegando em casa, é claro que ele tomou um sermão das Janes e pra mudar o fato ele de que seu pai te um ama. novo poder, que é basicamente deixar tudo em câmera lenta e ele conseguia correr pra qualquer lugar que ele quisesse. Então, curiosamente, ele corre até a caverna da Jasper. Lá ele começa a treinar com a Jasper e começa a aperfeiçoar o seu poder recém-descoberto. E ele fica realmente muito poderoso com esse treinamento. Pra provar isso em uma luta contra a Jasper, ele vai com tudo, mostra todo o seu poder, ganha até pupilas em formato de diamante, mas no final acaba destruindo ela. Ele fica muito devastado e corre pra sua casa pra conseguir recuperar a Jasper. E quando ela volta, ela na verdade respeita o Steven por quem ele se tornou. Ela não vira um monstro? Ela não vira um monstro? Era a sua diamante. Nesse momento ele consegue olhar pra si e ver quem ele estava se tornando no momento que a Jasper está honrando as suas atitudes. Assim, ele tenta buscar ajuda em um outro lugar muito distante, com as Diamonds. E lá ele se encontra com a Spinella, que agora está muito melhor, está muito feliz e realmente muito saudável. Ele tenta pedir ajuda com cada diamante, mas não dá certo até que ele chega até a White, que agora conseguiu desenvolver um novo poder em que as gêmeas conseguem se ver diante dela. Mas só que quando ele vai fazer isso com ela, ele acaba lembrando de tudo que ela fez pra ele no passado e entra em uma crise de raiva que ao possuir o corpo dela faz só ela sentir dor. Horrorizado novamente com o que ele fez, ele acaba fugindo novamente. Completamente desesperado, ele cria um mecanismo de defesa psicológico onde ele quer insistir que está tudo bem, que nada daquilo aconteceu e que tudo está normal. Mas só que é claro que tá todo mundo muito preocupado com ele. Falta estoicismo no Steven, tenta ajudá-lo, e ele fica insistindo que não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, até o momento em que ele assume que na verdade ele é um monstro. Na verdade, ele se vê como um monstro por tudo que ele fez, por toda a dor que ele causou em muitas pessoas ultimamente. E isso faz ele basicamente virar realmente um monstro. Então todo mundo começa a tentar detê-lo. Até mesmo as Diamonds chegam junto com a Spinella, tentam detê-lo, não dá certo. Até mesmo o Cluster aparece e tenta detê-lo, mas também não dá certo. Vendo isso, as Diamantes começam a se culpar por tudo que está acontecendo. Afinal, elas causaram todo esse trauma nele. Nesse momento aparece a Connie dizendo sim. Foram vocês que fizeram isso. Mas toda essa tristeza e culpa não vai ajudar em nada. A gente tem que fazer o que o Steven sempre fez pra gente. Ele sempre esteve ali pra ajudar todo mundo, mas só que ninguém esteve pra ajudar ele. E esse é o momento pra gente retribuir tudo isso que ele fez. Então a Garnet tem um plano de, ao invés de tentar detê-lo, de todo mundo ir e dar um abraço nele. Então todos começam a dizer o quanto ele é importante, o quanto ele os ajudou e que tá todo mundo disposto a ajudá-lo nos seus futuros problemas e que todo mundo ali ama muito ele. E para fechar todo esse sentimento, a Connie dá um beijo na testa dele. Steven começa a chorar muito e muito e finalmente volta ao normal. Nesse momento ele se vê rodeado de amigos que amam muito ele e ele finalmente consegue liberar todo esse sentimento ruim que estava crescendo dentro dele e finalmente aceita que ele também tem seus problemas e tá tudo bem com isso, ele também erra. A sua vida não é apenas ajudar os outros, mas sim viver uma vida junto com os outros, ajudar e ser ajudado. E assim, 3 meses depois, o Steven está muito bem. Ele finalmente está fazendo terapia e está muito bem resolvido junto com a Connie. Os dois planejam viajar juntos, então o Steven decide partir de Beat City. Claro que tá todo mundo muito triste com isso, até mesmo a Jasper ficou triste com isso. Mas extremamente... Cara, não é possível. Eu tenho claras memórias que a Jasper vira um monstro, cara. Ela vira.
Tenho certeza. Com isso, até mesmo a Jasper ficou triste com isso. Eu não tô maluco. Mas, estranhamente, a Amethysta, a Pérola e a Gart não estavam tão tristes assim. Então, no momento que ele está indo embora, elas simplesmente acenam como se fosse algo normal. Então ele volta e pergunta, por que vocês estão assim? Vocês não estão nem emocionados que eu vou embora? E é claro que elas estavam apenas segurando. E aí começa uma choradeira, um abraço, e elas dizem que não importa como será o futuro do Steven, elas vão fazer parte disso. Elas vão estar sempre ali pra ele. E assim, o Steven entra em seu carro e vai em direção ao novo futuro. Ai, toma! Muito massa. Então é isso, pessoal. Acabou? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Não se esqueça de deixar o seu like. Não tem mais o que explorar de Steven Universo, né? Se você chegou... Vamos concordar aqui que não tem mais o que se explorar de Steven Universo. Fechou bonitinho, fechou bonitinho. Se vir uma nova temporada, é pra estragar o jogo. É pra estragar o bagulho. Mas enfim, mano, foi legal relembrar. Mano, eu ainda tenho certeza. Eu não tô maluco. Calma aí, eu não tô maluco. Mas eu não tô maluco mesmo. Calma aí, um segundo, aqui, ó. Jasper, Steve, Universo, Monstro. É assim que eu pesquiso as coisas no Google. Eu tenho certeza, eu não tô maluco, isso tá me incomodando real, mano. Cadê essa merda? Cadê essa merda? Um segundo, eu vou achar. Aqui, olha aqui. Ela vira esse bicho aqui. Não vira isso aqui? Ela vira esse aqui. Eu não tô maluco? Ou nada a ver? Ou esse aqui é outro? Eu lembro que ela tinha 2 cachorros. Eu acho que esse bicho aqui é o cachorro... Não, aqui é a Jasper mesmo! Esse aqui é a Jasper mesmo! Não me enganarei. Não me enganaram. Ela vira realmente esse bicho aqui. Enfim, eu não lembro como ela voltou a ser normal. Mas aparentemente ela voltou. Eu acho que o Steve deve ter cuspido na agenda dela e transformado ela de volta ao normal. Enfim, mano. Foi bom relembrar Steven Universo. E resumindo da história, foi interessante isso. Do Steve ele perceber que ele também deveria ser ajudado na última temporada, né? Por causa que geralmente personagens têm essa visão no começo de histórias, vamos colocar assim. E não depois, tá ligado? Aqui foi meio que, vamos botar ao contrário, que ele primeiro ajuda pra depois ele perceber que, caralho, eu não estou sozinho. Eu tenho meus amigos que eu também ajudo e tudo mais. Enfim, o Steve, quando era criança, 1000 vezes mais da hora. Eu prefiro o Steve criança do que ele com o pescoço. Quando ele ganhou o pescoço, ele virou um merdeiro. Enfim, mano. Esse foi o react. Deixa o like, se inscreve, compartilha e comenta. E dê um hype se quiser gostar do engajamento do canal, mano. Falou. Steve, tá próximo react. Fui!